Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 13. Em busca de brechas espirituais. Descubra as táticas e batalha do inimigo. Agora que traçamos uma distinção clara entre o caráter e amor e esperança de Deus e o caráter mentiroso e sem esperança do enganador, dedicamos tempos para avaliar os diferentes meios que Satanás costuma usar para nos atacar e vencer espiritualmente. As áreas a seguir são amplas em seu escopo, como doenças, mas em geral consiste em sintomas de brechas menores, mau hábitos de saúde, em nosso muro de fortificação espiritual. Derrota, desânimo espiritual, dúvida, confusão mental, obscuridade, letargia espiritual, inquietação, descontentamento espiritual, fadiga espiritual, sensação de estar sobrecarregado na vida ou no ministério, depressão, desespero, viver em estado de frustração ou raiva, culpa verdadeira ou falsa, preocupação, ansiedade e o sentimento constante de estresse ou inquietação. Além desses elementos, Satanás também nos ataca por meio de dificuldades nos relacionamentos, na saúde financeira, no ministério, e a lista prossegue indefinidamente. O inimigo está fazendo tudo o que pode para impedir nossa eficiência pelo Senhor. Precisamos nos lembrar que não lutamos contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Se o desespero, a dúvida e outros estados de espírito prejudiciais mencionados aqui no capítulo anterior fizeram parte da equação, o mais possível é que estejamos sofrendo algum tipo de brecha espiritual em nossa vida. A maioria dos cristãos não reconhece a existência de uma causa mais profunda para muitas de suas lutas. Não percebe que Satanás encontrou um pequeno buraco à porta dos fundos e o está amarrando às suas cadeias de engano. Graças a Deus, Cristo veio para libertar os cativos, endireitar nossos caminhos tortuosos e quebrar as correntes que nos amarraram. Isaías 45:2, 58:6. Depois de reconhecer que o inimigo está tentando enfraquecer nossa fortaleza espiritual a fim de nos derrotar, devemos pedir ao Senhor, em atitude de oração, que sonde o nosso coração. Embora não seja exaustiva, segue-se uma lista de brechas espirituais comuns. Para você começar a analisar enquanto ora, uma boa ideia é criar sua lista pessoal de brechas enquanto Deus lhe traz coisas à lembrança. Falaremos sobre o que fazer com essa lista ao longo do próximo capítulo. Pecados não confessados inclui qualquer coisa que tenhamos praticado de errado contra Deus, sua lei e outros, cuja a reparação não foi feita. Ídolos. Nesse caso, não estou falando de imagens de escultura. Refiro-me a qualquer coisa que coloca entre Deus e nós, ou qualquer coisa que seja mais importante do que Deus na nossa vida. Quando temos um ídolo, ele normalmente consome a nossa atenção, nossos pensamentos, incluindo outras atividades. Os ídolos podem ser estilos de vida, hobbies, roupas caras, brinquedos ou aparelhos eletrônicos, comidas, telefones, talentos mal empregados, riqueza, material ou status, e pode até ser nós mesmos. A idolatria do eu é o pior pecado, pois nós colocamos acima do trono de Deus. Foi isso que Satanás tentou fazer no princípio, e é por isso que todos vivemos em um mundo de pecado hoje. Vícios. Essas brechas podem ser as mesmas dos ídolos ou diferentes. É possível ser viciado em uma substância química ou alimento, jogos de videogame, leitura de romances, pornografia, fantasias e pensamentos descontrolados, e assim muito mais por diante. O vício pode ser uma atividade que parece inocente, como navegar na internet, passar horas em sites de redes sociais. Um vício pode até mesmo ser um desejo de que outros gostam de nós, levando-nos a fazer coisas apenas com o objetivo de receber aplauso de pessoas, em vez de buscar a autoestima de Deus. O vício pode ser algo bom que assumiu o plano central de nossa vida,
como querer se tornar chefe do trabalho ou ganhar muito dinheiro, ou ainda querer tanto alcançar uma boa forma física que gasta cada segundo livre na sua academia. Mentalidade mundana. A mentalidade mundana é o pecado mais comum no cristianismo moderno, simplesmente por causa de sua aparente respeitabilidade. Embora olhemos para uma realidade e comportamentos vis com abominações, os pecados da mente costumam não receber repreensão. Por que parece que todos lutam com esse problema? Como alguém pode pregar contra esse mal se todos são culpados? No entanto, essas áreas, se não abandonadas, podem se tornar grandes brechas em nossa vida espiritual. As maldades mundanas mais populares incluem sentimentos de superioridade em relação a outros, arrogância, justiça própria, egoísmo, busca de vantagens pessoais, ganância, luxúria, ciúmes, inveja, vaidade, glutonaria, ansiedade, irritabilidade, impaciência, raiva, amargura, ressentimentos, recusa de perdoar, descontentamento, falta de gratidão, medo, autocomiseração, pessimismo, dúvida em relação a Deus, apatia espiritual, descrença, ódio, vitimização, falta de disposição. Precisamos não só atacar a brecha, mentalidade mundana e etc., como também precisamos com certeza arrancarmos pela raiz. Por exemplo, se lemos revistas ou entramos em sites da internet que alimentam as vontades gananciosas e mundanas em nossa natureza egoísta, abrimos as portas para que o materialismo e o mundanismo fiquem raízes dentro do nosso coração. Conversas profanas. Essas brechas também são abordadas, porém são bastante comuns, até mesmo na vida dos cristãos sinceros. Elas incluem, mas não se limitam à fofoca, até mesmo fofoca espiritual justificada pelo motivo de edificar os outros, sarcasmo que magoa, críticas, má respostas, julgamentos insensível, reclamações, murmuração, exagero, mentira, flertes inapropriado, linguagem vulgar, desrespeito verbal, cinismo e expressar dúvidas em relação a Deus, à igreja e ao sucesso do ministério. Deus nos diz, como cidade derribada, que não tenham muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Comportamentos profanos. Algumas dessas brechas podem ser bem normais na sociedade em que vivemos. Manipulação, mas tirar vantagens de fraquezas alheias, abusar da confiança de outros, não honrar a própria palavra, ser preguiçoso no trabalho, ser ganancioso, ser glutão, roubar, apunhalar alguém pelas costas, desrespeitar as autoridades, minar o caráter de outra pessoa, desperdiçar tempo, dinheiro ou recursos, vestir-se sem modéstia ou exibir o corpo a fim de chamar a atenção para si mesmo e não para Deus. Usar as pessoas para conseguir o que quer, esperar ser servido, tentar provar o tempo todo que você está certo, demonstrar atitude de desafio quando for corrigido. Toda vez que quebramos esses mandamentos, mesmo que de maneira aparentemente insignificante, criamos outra brecha, demos entrada ao inimigo. Ver Êxodo 20 e Deuteronômio 8 para compreender as maneiras mais profundas e importância disso. Preocupações mundanas. O objetivo de Satanás é nos levar a amar o mundo em lugar de Deus. Em grande medida, ele já conseguiu fazer isso. O amor ao dinheiro, compras, marcas caras, compra de bens materiais, como mansões luxuosas, brinquedos e aparelhos eletrônicos. Deus nos instruiu, porque para onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Mateus 6:21. Fortalezas satânicas. Há certas coisas com as quais todo cristão que crê na Bíblia jamais deve envolver. Drogas que alteram o funcionamento da mente, fumo, álcool e qualquer outra substância, consulta de cartomantes,
cartas, tarô, horóscopo, hipnose, sessões espirituais, jogos de tabuleiro, estampas de caveira em nossas roupas e qualquer atividade ligada ao mundo oculto são absolutamente fora dos limites para os que professam seguir a Deus, a Jesus Cristo. É alarmante perceber que até mesmo dentro dos círculos adventistas, Satanás tem trazido aos montes essas diversões das trevas com aparência inocente. Não importa se é assistindo filmes ou lendo livros sobre magia, espiritualismo, misticismo, ficção científica, bruxaria ou participando de Halloween, o grande dia de adoração ao mundo. Devemos nos lembrar que qualquer coisa que glorifica o pecado ou brinca com o poder espiritual não vem de Deus. Não importa qual atrativo inocente que Hollywood faça aparecer, deve ser evitada a todo custo. Isso quer dizer que livros, filmes e programas de televisão como Harry Potter, Star Wars, Caça-Vampiros, Angels e muitos outros não deveriam nem entrar em nossa casa. Quanto mais tampouco rock, heavy metal deveria tocar em nosso rádio e CD players, pois esses estilos musicais são marcas registradas das trevas. A Bíblia nos diz que não existe comunhão entre a luz e as trevas. Alguns anos atrás, um amigo meu viajou como missionário para a América do Sul. Para passar o tempo, enquanto sacudia pelas estradas montanhosas em um ônibus, perguntou a um estranho que estava ao seu lado: "Qual é a sua profissão?" O homem respondeu: "Sou feiticeiro. Lanço feitiço sobre as pessoas. Faço-as adoecer, faço sarar. Torno as pessoas ricas, mas também posso lançar uma maldição e fazê-lo perder todas as riquezas." E continuou se gabando: "Se você quiser, posso fazer um feitiço e mandar a sua esposa sair de casa para lhe trazer as mulheres de seus sonhos." "Ah, não. Você não conseguiria enfeitiçar a minha casa", respondeu David com firmeza. "Conseguiria sim", rebateu o feiticeiro. "Não conseguiria, não." David manteve-se impassível. "Deixa-me fazer algumas perguntas", insistiu o feiticeiro. "Ok, tudo bem. Vá em frente. Você vê pornografia?" "Não." "Você assiste filmes de magia ou que fala alguma coisa sobre o mundo oculto?" "Não." "Você vê novelas?" "Nunca." "Você lê revistas mundanas como..." E citou algumas, como na região. "De jeito nenhum." "Você ouve rock?" E mencionou alguns outros estilos de músicas mundanas comum também na região. "Não." David começou a rir, como se conseguisse prever para aonde a conversa estava se encaminhando. Depois o feiticeiro esgotou a lista, olhou para David com respeito diferente. "Você está certo. Não posso tocar em você e nem em sua família. Mas a partir do momento em que você participar de qualquer uma dessas atividades, eu poderia exercer todo o poder do mundo sobre a sua vida. Seja nas florestas da América do Sul, em uma vila na África, ou em uma cidade agitada na Europa ou na América do Norte, o poder e a presença do diabo são muito reais. Tudo o que ele necessita é uma pequena brecha de pecado para entrar em nossos domínios e causar ruínas em nossa vida. Embora suas ferramentas e seus métodos de trabalho possam variar ligeiramente em um lugar para o outro, suas táticas são sempre as mesmas. Ele procura uma brecha em nossos muros, busca uma maneira de entrar e derrubar a fortificação, e não precisa de muito para ser bem-sucedido. A inspiração nos adverte. Satanás molda as circunstâncias de tal maneira que, a menos que sejamos conduzidos pelo ser divino, essas circunstâncias irão quase que imperceptivelmente enfraquecer a fortificação da alma. É por isso que devemos nos apegar ao poder de Deus para fortalecer nossos muros e torná-los firmes. Não podemos assistir aos ataques dos inimigos sozinhos. Antes de prosseguir, há mais uma característica de brecha que é muito fácil negligenciar: pecados de omissão. Com frequência, nós nos parabenizamos por não estar fazendo nada de errado e deixamos de reconhecer que não estamos fazendo o certo.
Os pecados de omissão, nas atitudes e no estilo de vida para os quais Deus nos chamou, são tão numerosos que seria difícil citar todos aqui. No entanto, algumas brechas mais gritantes de omissão incluem a falta de buscar a Deus verdadeiramente de todo o coração, a falta de uma entrega completa do coração, a falta de abominação por nossos pecados e pelas coisas que machucam a Cristo novamente, a falta de vontade fervorosa de receber mais o Espírito Santo. A única coisa capaz de nos conceder vitória sobre o pecado é a falta de zelo, de vida espiritual, falta do fruto do Espírito em nossa vida. Gálatas 5, 22, 23. Falta de fé, humildade, confiança na palavra de Deus, falta de interesse sincero pelo estudo profundo da Bíblia e da oração, falta de autocontrole, falta de calor humano, o amor por nossos irmãos, falta de um espírito amistoso em relação aos estranhos e àqueles que são diferentes de nós, falta de bondade, falta de disposição e sacrificar pelos pobres e pelos menores dentre vós, falta de pegar nossa cruz todos os dias e negar o eu em prol do Evangelho. E a lista prossegue indefinidamente. Conforme podemos ver, ter uma fortificação espiritual não é apenas importante, é de importância vital, e Satanás sabe disso. É por isso que ele faz tudo o que pode para conseguir quebrar nossos muros de proteção espiritual. Se ele conseguir fazer isso, sabe que nossas preces serão ineficazes. No próximo capítulo, falarei sobre como poderemos consertar as brechas de nossos muros e vencer as fortalezas do inimigo em nossa vida. Mas terminaremos este capítulo como uma nota de encorajamento. É possível que você ouça a voz do inimigo sussurrando em seu ouvido. Você tem tantas brechas em seu muro que nem adianta começar. Você nunca conseguirá fortalecer esse muro. Não dê ouvidos a essa voz. Deus sempre comunica esperança e coragem. O mero fato de você reconhecer suas fraquezas e seus muitos pecados é uma evidência do fato de que o Senhor já está atuando em sua vida. Realmente, a atualização às vezes é dolorosa e por causa disso, nós nos esquivamos de fazê-la. Mesmo assim, ela é necessária para que possamos nos enxergar como realmente somos e reconhecer nossa necessidade desesperada de Cristo. Console-se com as seguintes palavras. Todavia, precisamos ter conhecimento de nós mesmos, conhecimento que resultará em contrição antes de podermos achar perdão e paz. O fariseu não sentia convicção de pecado. O Espírito Santo não podia atuar nele. Sua vida apoiava-se numa couraça de justiça própria, a qual as setas de Deus, farpadas e desferidas pelos anjos, não podiam entrar. Cristo só pode salvar quem reconhece ser pecador. Veio a curar os quebrantados de coração e a apregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos. Lucas 4:18. Mas não necessitam de médico os que estão sãos. Precisamos conhecer nossa verdadeira condição. Do contrário, não sentiremos a nossa carência do auxílio de Cristo. Precisamos compreender nosso perigo, senão não corremos ao refúgio. Precisamos sentir a dor de nossas feridas, senão não desejaremos a cura. Então criemos ânimo. Cristo nos pede mais, porém a obra de restauração e transformação só Ele é capaz de fazer. Apenas nos pede que nos entregamos a Ele e permitamos que realize o trabalho necessário. Pode não parecer ser fácil agora, mas demos o primeiro passo muito importante. Reconhecemos nossa grande necessidade. Quando invocamos a Deus, toda a sua força passa a ser nossa e nos tornamos mais do que vencedores. Cristo prometeu, e Ele não mente. Vamos avançar na construção e fortificação de nosso muro espiritual. Vamos continuar ousando pedir mais.